Eu não lembro muito bem onde eu ouvi essa história, mas há um tempo atrás eu ouvi uma história assim, ó, que a mãe, que a moça, aliás, fazia, toda vez que ia fazer pernil, ela cortava a pontinha dos perninhos. E aí um dia alguém chegou e falou assim, mas por que você corta a ponta do pernil? Aí ela falou, é que a minha mãe faz assim. E aí é receita de família. E aí ela ficou curiosa com essa pergunta e foi perguntar para a mãe dela: Ô mãe, por que tu corta aqui a ponta do pernil toda vez que a gente vai fazer? Aí a mãe dela respondeu: Olha, eu não sei, é que minha mãe fazia assim. E aí elas, muito curiosas, foram perguntar para a avó, no caso, né? Por que vocês cortam sempre as pontas do pernil? E aí a avó falou assim: Olha, eu não sei muito bem aqui, a minha mãe me ensinou assim. E aí, quando ela foi falar com a Bisa respondeu: É porque a forma era pequena. E aí, toda vez que eu me lembro dessa história, né, desse conto, desse caos, como a gente fala no interior, eu me lembro de que muitas vezes a gente faz as coisas no piloto automático, sabe? Ah, eu aprendi assim, então continuo. Algumas pessoas, como os aquarianos maravilhosos, eles questionam tudo isso e certamente teriam fatiado o pernil antes de assar até, porque eles são revolucionários. Mas essa fala linda de refletir sobre nossos pilotos automáticos é muito poderosa, porque quantas coisas aí você não faz no piloto automático? Você acorda, escova o dente, toma um banho, socorre o filho, no meu caso aqui, socorro os gatos, e aí vamos construindo esse dia. E aí, de repente, você pensa, será que eu penteei o cabelo? Sabe? Esse piloto automático. Ai, não dá tempo nem de pentear o cabelo. Amarrei o cabelo para cima para cacheadas como eu. Viver no piloto automático às vezes é uma bosta. E não viver no piloto automático às vezes é um fardo. Então, qual é o limite de não estar no piloto automático e, ao mesmo tempo, conseguir algumas coisas automatizar na vida? Eu não tenho respostas prontas para esse fato, mas uma coisa que eu me cobro muito no sentido de tô sempre atenta, sabe? É de estar sentindo a vida, sabe? De que em alguns momentos eu consiga parar e olhar as joaninhas aqui no meu pé de berinjela. Que outras vezes que eu não me prive de parar aqui no meu jardim e ver os passarinhos voando quando começa a entardecer. Ou como ontem, que eu recebi a visita de 8 macaquinhos, que eu não sei se aquilo é macaco prego, se é um miquinho, não sei. Mas foram 8. E eu estava sem meu celular para tirar, fazer vídeos e fotos. E eles olhavam para mim tipo, meu Deus, uma humana nos viu. E ver aquela alegria deles pulando no muro aqui de casa e vê-los se comunicando com aqueles, parece que eles piam. Aquilo foi um presente para mim. E é disso que eu tô falando. Eu não saí do meu piloto automático de é sábado e eu preciso organizar um pouco essa casa depois de uma semana doente. Pode ser por isso que minha voz não esteja lá tão legal. E tá tudo certo também, né? Ó, no meu piloto automático de vou só gravar um áudio aqui com alma para o meu podcast, também faz parte desse piloto automático. Quando você não questiona muita coisa, você já sabe o que precisa fazer e faz. Quantos nasceres do sol você já viu na sua vida? Ou quantos pôres do sol você já viu? Para a gente não ter medo de ter um piloto automático nessa vida corrida, muitas vezes, de cidade grande, que não é o meu caso, né? Mas que eu moro em Florianópolis, eu tenho uma vida de cidade do interior, do lado de cá. E para que esse piloto automático não te impeça de viver, faz uma coisa que eu fazia muito quando pegava um ônibus cheio no Rio, que eu morei muitos anos lá no Rio de Janeiro.
faz assim, pega e olha em volta. Olha pela janela do ônibus, a paisagem passando. Você consegue sentir o vento no teu rosto? Você consegue escutar o barulho da cidade, mas consegue escutar algum pássaro no fundo? Se preocupe sempre em sentir a vida, mesmo que seja nesse silêncio dos olhos fechados, sabe? Ou então aí na sua casa, feche os olhos perto e escute o barulho da sua casa, de manhã bem cedo, quando toda a humanidade está em silêncio ainda. Escuta você, se escute, silencie o mundo em volta e se escute. Talvez no banho, ou o jeitinho que o seu filho respira quando está dormindo. Faz essa experiência de estar no piloto automático, sim, porque a vida às vezes nos impele a ter pilotos automáticos, mas também aprenda a ver o que ninguém está vendo. Como eu falei da Joaninha, do passarinho, dos sons. Talvez o som que a sua geladeira faz quando ela está em descanso já é muito para esse piloto automático ficar mais leve. E é isso. Até a próxima.